Professora Paula Aparecida na área, expandindo a consciência para trazer revolução. E hoje eu estou com uma figura aí bem vivida, digamos assim, é uma piada, né? A figura bem vivida, que tem o canal do YouTube falando do bem viver, o bem vividíssimo Thiago Dávila. Prazer, tamo junto. Valeu demais. É nóis. E a ideia é falar sobre veganismo, sobre esquerda, sobre revolução, sobre como é que faz essas coisas tudo, sobre esse negócio de estar bem vivendo bem na vida vivida, né? Então vamos lá nesse rolê. Thiago, vou confessar pra você, quando eu virei vegana lá em 2016, eu virei vegana e eu fiquei assim com uma raiva e uma vergonha. Vergonha de ser vegana na esquerda, porque parecia que eu ficava endireitei, e eu ia nos rolê vegano e vi uma galera assim, tipo, que tinha, na época não era Bolsonaro, porque foi 2016, quando eu fiz o meu processo, mas eu falei, meu, esse povo aqui é muito de direita, entendeu? Onde eu tô? Eu não me encontro nesse lugar. Então, como foi pra você esse processo? Quando você virou vegano, como foi isso politicamente, etc e tal? Conta pra gente aí. Massa, Paulo. Ó, esse processo lembra um pouco o que você falou, assim, eu virei vegano, já tem uns 5, 6 anos, e eu sentia muito que faltava veganismo para a esquerda e faltava anticapitalismo para os veganos. E aí eu ficava sentindo nesse não lugar mesmo, assim, ao mesmo tempo que, por ser socioambientalista, né, minha jornada foi assim, primeiro o impacto socioambiental, e aí a destruição da Amazônia, né, todo o processo da pecuária de alta intensidade, a emissão do metano e a boiada que vai passando. Eita. O combate ao agronegócio foi uma das primeiras coisas que me empurrou para o veganismo. Aí depois da questão ambiental veio a questão social, a condição dos trabalhadores dentro desse setor dito produtivo, que é destrutivo. Uhum. E aí eu fiquei falando, caraca, é uma indústria que a gente precisa desmantelar também, né? Aí veio a questão ambiental já aliada com a social. Aí depois veio a questão da saúde, eu vendo, caraca, então quer dizer que eu não preciso nutricionalmente disso, quer dizer que tem gente fazendo isso para justamente ter uma saúde melhor. E aí eu falei, caraca, então é isso, né? E aí depois, só depois dessas 3 coisas que veio a 4ª coisa, que é a questão ética, que pra mim é a mais importante. Uhum. E só que ela demorou a vir, né? E antes eu acreditava ainda que, nós estamos aqui lutando, estamos fazendo muito mais mal do que bem, estamos regenerando os biomas, fazendo mutirão, plantando agrofloresta, estou compensando aqui, deixava isso de lado, sabe? E aí depois eu vim entender, caraca, não é questão de carbono, né? São vidas, né, também, a questão ética mesmo, da luta da libertação animal é fundamental, e no fim das contas depois eu me convenci e falei, senti o que você falou, assim, fiquei com vergonha do ambiente e fiquei com vergonha de mim também, porque, pô, já era militante há, sei lá, mais de 12 anos naquela época. Eu falei, como é que eu não entendi isso antes, né? Fiquei pensando isso. E no fim das contas, desde então, a gente tem seguido nessa caminhada de trazer a libertação animal como algo de princípio e valor de quem quer transformar o mundo nesse horizonte ecossocialista e trazer isso como algo mesmo que não se coloca como meramente uma caixinha ali, mas seja parte da totalidade do mundo que a gente quer construir. Então, fico feliz de, gradativamente, nas organizações políticas que a gente constrói, ter colocado isso como princípio e valor, ter feito gigantes mutirões e processos em que todas as alimentações, todas as refeições eram evidentemente sem exploração animal, sabe? Então é um processo bonito de se viver, assim, e a gente foi lidando isso numa perspectiva popular, profundamente respeitadora das liberdades religiosas, profundamente respeitadora dos povos de território, né, dos povos indígenas, quilombolas, do povo camponês também, que tem uma relação diferente. E no fim das contas a gente foi criando essa síntese mesmo, né, de uma luta pela libertação animal, ecossocialista, enraizada e popular. Ai, que chique. Thiago é muito chique. Thiago, vou te contar um negócio que eu lembrei quando você estava falando. Eu era essa pessoa que zoava as pessoas vegetarianas e veganas. Sabe o que eu falava pra elas? Eu lembro de uma menina que militou comigo, eu pedi desculpa, já encontrei, ela é maravilhosa, advogada, que defende os animais também, defendeu a ocupação de escola, Vivi, da ZN, tamo junto. A gente já tava indo no vídeo, né? E eu pegava e falava pra ela que ela comia comida da minha comida, entendeu? Que ela comeu alface, óbvio que o boi não comeu alface, mas era essa tiração, você come a grama, entendeu? Que a minha comida vai comer, eu como isso. Tirava sarro horroroso, eu era essa bulinadora da galera vegetariana. E quando a gente passa para esse lugar dentro da esquerda, isso que eu queria que você comentasse, como é que você foi recepcionado? Porque eu fui, obviamente, né, recebi de volta o bullying, entendeu? Então, se você pudesse contar quais são as dificuldades que você enfrentou nesse caminho, na esquerda, para essa discussão do veganismo. Massa.
Bom, isso é importante porque a primeira coisa que as pessoas falavam assim, olha, isso é uma pauta pequena burguesa. E aí eu fui analisando, calma aí, mas como é que são as relações de produção dentro desse setor dito produtivo? Mas como é que são as relações no metabolismo ali da terra também? Como é que são as relações no ecossistema? Quem é o mais impactado por essa indústria? Eu fui entendendo, eu falei, não é por aí não, né? Se a gente for analisar a lógica do agronegócio, é uma lógica imperialista, colonialista, né? Nessa lógica primária exportadora, que nós do Sul Global vamos ser para sempre esse grande fazendão, grande mina a céu aberto, grande poço de petróleo, né? Nessa ideia falsa de desenvolvimento. E eu fui entendendo isso, aí foi me armando para isso. Eu falei, não, isso não é, evidentemente que não é algo pequeno burguês, né? Agora, tanto o veganismo como qualquer outra pauta, ela sofre uma disputa, né? Então as pessoas pegavam os erros mais absurdos de quem tentava destruir essa pauta ali, levando isso para o horizonte liberal, capitalista e tal, e ficavam tentando escancarar, como se fosse assim, olha o que as pessoas fazem em nome dessa pauta que tu tá defendendo. Aí eu falava, olha, se a gente for pensar quanta gente não fala em nome de acabar com a exploração das pessoas, em nome de acabar com cada uma das opressões, de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas essas coisas, e em nome de acabar com a destruição da natureza, a quantidade de gente que tenta deturpar, capturar e diminuir essas pautas, eu vou passar o dia inteiro te mostrando coisas sobre as lutas que a gente luta historicamente. Então, não é por conta dessas pessoas que a gente deve deixar de encontrar. Se existe um horizonte anticapitalista, antissistêmico dentro dessa luta, ele deve ser sim construído, deve ser buscado. E a gente foi lidando também com uma situação muito curiosa, de uma esquerda numa crise de praxis que vive, né? Que tem muita dificuldade de viver o que diz. Então isso pegava numa coisa assim que parecia uma ofensa moral para as pessoas, assim. Aí tu tava na manha, comendo lá, e a pessoa olhava pro seu prato e falava, mas eu não sou vegano por isso aqui, eu não sou vegano, sei lá o que vai pôr, nem perguntei, velho. Desculpa, não, geral, isso acontece comigo, até a pessoa que está gravando esse vídeo do outro lado da tela, é a pessoa quando eu estou do lado assim, tipo, eu olho assim e falo, não, hoje eu vou comer, hoje eu não vou comer, e sai correndo, isso é comum. Sim, acho que a gente é fiscal de prato. Exatamente. Esse dinheiro, esse trabalho. Exatamente. E as pessoas perguntavam assim, então para militar com você eu vou ter que ser vegano também? Eu falava, não, cara, mas agora, você entende a importância da libertação animal, né? Gradativamente a linha de corte passou a ser essa, assim. Muito menos do que o que a pessoa faz individualmente, mas a forma que ela vê numa estrutura sistêmica é a exploração animal como algo que deve ser combatido como parte das nossas lutas por uma sociedade mais justa. E aí, esse foi um processo curioso mesmo, assim, de avançar passinho a passinho, no começo com muita resistência, mas depois foi avançando, assim, as pessoas passaram a respeitar mais e foram entendendo também, isso era uma coisa que eu sempre falava, as pessoas falavam, porque você fazer isso, você está passando uma mensagem de que as saídas são individuais. Eu falei, não se trata disso de jeito nenhum. Agora, também é algo importante, a gente precisa construir saídas sistêmicas para tudo, né? Porque é igual o debate do canudinho de plástico, né? Na luta contra a destruição da natureza. Tudo bem, isso não é o que vai mudar o mundo, você deixar de usar um canudinho de plástico, mas que exemplo você dá se você segue usando canudinho de plástico, né? Tem uma coisa para falar sobre isso que eu acho interessante, que é assim, eu entendo, existe essa visão liberal de que a saída é individual, então pare de consumir e aí todo mundo parando de consumir, o mundo vai mudar e acabou o capitalismo, acabou tudo. De fato, eu não acho que esse é um argumento que é válido para a questão individual. Quando eu percebo a questão individual, aí vamos pro Marx. A existência determina a consciência. E a nossa consciência, enquanto revolucionários, é determinada pela forma de vida que a gente vive. A gente não tem autonomia, né? O capitalismo é um sistema de dominação, de que você tem um processo de... Nossa, esqueci a palavra. O moço que tá chegando em segurança, eu esqueci a palavra, mas eu vou voltar. Porque ele é muito legal, o Carlos, nosso amigo, que deixa a gente fazer xixi, fazer várias coisas lá, né, Carlos? É nóis. Esse elemento de... Como é quando você tá estranho ao processo, você não entende, não vivencia aquilo, você recebe aquilo de uma forma autocrática. Gente, esqueci a palavra, mas vou lembrar. Está alienado. É isso, também, Max! Esse processo de alienação da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então, quando você começa a perceber o que o sistema determina na sua vida, isso pode mudar a sua consciência, a maneira como você pensa a realidade. E o que o capitalismo determina pra gente, em última instância, é a nossa visão de futuro, a nossa capacidade de pensar a vida, de conceber uma outra sociedade, de entender como ela funciona. Então, quando você muda a sua existência de vida, você começa a transcender minimamente das possibilidades que o sistema te dá.
Então, isso é o mais evolucionário. Não é que de um em um, de grão em grão, a galinha enche o papo. É numa outra perspectiva, da gente se tornar esse agente revolucionário e não ser dominado pela máquina, assim. Sim. E isso eu acho que a esquerda... caga pra dentro, gente. Ai, não vou nem dar os exemplos. É terrível. O Frei Beto falava isso também, né, Paula? Ele resumia isso falando, a cabeça pensa onde o pé pisa. Exatamente. E no fim das contas, se você tá defendendo uma coisa e você tá vivendo outra coisa, muito dificilmente você vai conseguir inspirar as pessoas. Sim. Você vai ter aquele avanço cotidiano em elevação de consciência mesmo, né? Sim, sim. Então, no fim, eu fui compreendendo isso, olha, de que realmente não é um recado de que a saída individual muda o mundo, mas ao contrário, mas as nossas saídas sistêmicas também são inspiradas, são nutridas por uma ação individual coerente com aquilo que a gente está dizendo, né? Total. E aí dá esse exemplo, né, que quando eu entrei no mandato, né, eu entrei no mandato pela questão da educação, eu falei, você entra aí e tal, só que aí eu falei assim, não, mas tem um negocinho aqui, que negocinho? Põe aí, eu só vou colocar esse negocinho. Aí eu falei veganismo, aí o pessoal lá, que montou o movimento Bancada Ativista, um pessoal meio das ONGs internacionais, né, chegou e escreveu alimentação. Aí eu falei assim, não, isso não, é outra coisa, é causa animal. Aí colocaram lá. Então, e aí sempre foi a minha realização, que eu quis ter nesse mandato, é legitimar a questão uma questão, né, de liberdade democrática, digamos assim, linguagem marxista, né, dos animais não humanos, pensando essa demanda, legitimá-la assim como a luta antirracista dos povos africanos descendentes, dos povos indígenas, de todos os povos colonizados, das mulheres, da população LGBTQIA+, e de todas as pessoas, né, com deficiência, de todo mundo aí que é oprimido por esse sistema. Entender que tem que ter essa mesma legitimidade. Então você não vai chegar, tipo, pra um cara e falar assim, pra uma mina que tá, sei lá, dialogando no machismo, um cara e falar assim, não, mas é sistêmico, entendeu? Ele pode ser machista porque, tipo, é individual, isso não vai acabar com o machismo, entendeu? Você vai falar pra alguém que sofreu racismo, não, ele não vamos conversar com ele. Então, pra mim, a legitimidade é isso, é entender que é um processo dialético do eu, do todo, de todos juntos caminhando, de rompendo a alienação e sendo revolucionário que não esquecer. Uma curiosidade eu quero saber. Argumentos marxistas que utilizaram para falar que veganismo não é uma pauta que se deve lutar. Isso, nossa, eu nem vou falar. Eu quero que você fale que tem uma história meio merda, assim. Eu acredito que fizeram muito malabarismo teórico tentando me convencer a não ser vegana, a não trazer a luta pela libertação animal para dentro das nossas construções. A primeira era essa, assim, da mentalidade pequeno-burguesa, se encantando por pautas que não trazem a emancipação do povo trabalhador, que não muda as relações sociais de produção e reprodução da vida e tal. Essa era a que mais usavam, assim. Mas eu já ouvi outras também. Tô tentando lembrar, assim, mas eu via... Era principalmente nesse sentido, assim, de que isso não era do interesse da classe trabalhadora, de que isso era algo muito facilmente instrumentalizado pelo capital para poder gerar uma oposição às formas de auto-organização da classe trabalhadora, porque isso não era uma pauta popular, porque a classe trabalhadora ansiava para ter acesso às coisas. Essa questão do acesso sempre foi uma coisa muito curiosa. As pessoas falando, nós temos que lutar para que todo mundo tenha condições de comer carne no nosso país. E aí, toda vez que a gente fazia o cálculo energético da quantidade de consumo de água, da quantidade de terra agricultável necessária, a gente falava, não dá isso daqui, então a gente precisa mudar. Será que não tem mais nada que a classe trabalhadora está buscando ao invés de comer carne? Eu já tive um papo desse com um doutorando em história da USP, marxista, assim, todo, imagina, né, do bar. Aí eu já fiz, feliz, você falou assim, entendeu? Você quer que todos os 200 metros, cada um a sua vaquinha. Ele falou, claro, direito da classe trabalhadora, cada um vai ter a sua vaquinha. Eu falei, amado, tá faltando, sei lá, Aristóteles pra fazer uma matemática ainda, porque não tem planeta pra isso que você tá precisando. Sim. E no fim, eu sempre via isso, assim, eu falava, olha, as pessoas, tudo bem, muita gente tem muita dificuldade de enxergar várias pautas, né? Então a gente vê uma esquerda muito da pegada da luta sindical, histórica, com muita dificuldade de entender a luta contra as opressões, e muita gente da luta contra a destruição da natureza, com dificuldade de entender a necessidade de ser anticapitalista e ecossocialista também. A gente vai vendo uma dificuldade, né? Tamanha a fragmentação da esquerda, não só entre várias organizações e espectros políticos, mas entre as pautas em si, né? Assim, no momento de que não estamos no ascenso da luta de massas. Essa senha liberal, né? Esse modo de funcionar. Tipo, você trabalha por pauta e eu participo de um mandato, foi eleito com esse discurso. I'm sorry, desculpa, família brasileira.
foi uma situação, entendeu? A gente tava ali, aí rolou, eu me estranhava muito. Galera, não, você está aqui com a pauta da educação de direito animal, E a totalidade, cadê? Tá com pauta quem? da educação nunca foi uma pauta, como é que ia ser uma pauta? E aí tinha os outros co-deputados da mandata que estavam mais acostumados, né, vieram de ONG, etc, e tipo, e aí eu nunca fui uma pauta, como é que eu sou uma pauta? Como é que faz esse rolê? Tipo, né, e pra mim não funcionava assim, então eu tava lá acompanhando a Shirley na comissão, junto na comissão da questão afro-indígena, tava lá em cima do Dória, hashtag demônio de Dória, entendeu? Tava lá, assim, fazendo todas as coisas que eu achava que tinha que fazer. Muito louco esse processo que você está falando, muito louco da esquerda, dessa coisa. E no fim era sempre a questão da totalidade, né? Assim, não é possível pensar uma nova relação com a natureza, com todos os animais não humanos e com a humanidade em si, sem lidar com a questão da exploração animal e a necessidade da libertação animal. Uma revolução simplesmente incompleta e impossível. Porque se a gente não lida com isso, a gente não detém desastre ambiental planetário. Se a gente não detém desastre ambiental planetário, nós nunca vamos viver na Terra das Liberdades, como Marx dizia, né? Eu quero paraíso, gente. Jardim do Éden, entendeu? Agora, entendeu? Não quero amanhã, não. Sem revolução animal não tem. Deixa eu te falar uma coisa que eu pensei agora, eu esqueci de novo, que a memória está fraca, estou aqui na tela, colhendo cedo, dormindo tarde, então fazendo ato, indo lá na Assembleia, mas que eu vou lembrar. Tem uma coisa do depois eu volto. Do movimento vegano, você teve alguma experiência com o movimento da causa animal? Como é que você vê essa galera? Como é que você vê que eles tratam o povo ecossocialista, vegano? Porque começou assim, antes tinha um movimento vegano, veio o Bolsonaro, a galera esquerdizou, e aí chegou a galera socialista, vegana, e começou a participar dos corres, e eu queria saber como você vê isso. Isso é massa. Eu sempre vi os movimentos veganos como uma galera muito corajosa e orientada para ação direta. E isso era algo que eu sempre reforçava muito nas nossas construções também. E eu falava, olha, ali naquela galera tem pessoas que têm toda a potência para estar fazendo isso aqui, para estar subindo no teto de barraco para impedir desocupação, para estar tomando trator, como a gente faz no território indígena aqui, ou nos despejos forçados e violentos que acontecem tantas vezes. E a gente fala, pô, ali tem uma energia muito interessante, de revolta, de uma raiva digna, que se canaliza, vai muito bem. E aí eu acreditava que era bem mais coeso, né? Quando eu fui entendendo a confusão que era dentro dos movimentos veganos, eu fui me decepcionando em relação a isso. Eu acho que todo movimento é coeso. Você não existe. Coesão é a imaginação sua. Pois é. E aí, no fim, eu fui chegando perto dos movimentos, trocando ideias sobre ação direta. Então eu fazia treinamento de ação direta não violenta com a galera e falava, pô, aqui a gente tem essa experiência, pegava algumas experiências também das pessoas e fazendo cursos de ação direta não violenta com diversos movimentos veganos em várias cidades que eu estava rodando, viajando já, construindo as nossas organizações políticas na luta, aproveitava para fazer isso. E aí eu fui me dando de cara com uma galera muito massa, assim, com muito valor e muita gente muito aberta a aumentar a perspectiva de luta, aumentar a perspectiva de empatia para além da luta pela libertação animal, para a libertação humana como um todo. E, ao mesmo tempo, também tive experiências muito ruins, assim, de lidar com movimentos que eram muito instrumentalizados pelo capital internacional, por ONGs internacionais, numa lógica ecocapitalista, tô sendo até generoso, assim, porque às vezes mal tinha o eco, assim. Então é um processo difícil, assim, muita gente, uma despolitização... Mal tinha o eco porque era assim, carne vegetal da Seara, não é eco, entendeu? Pegar uns vegetal que tá aí, transgênico, fazer uma misturinha, criar um produto e enfiar na goela da classe trabalhadora. Exatamente, e aí eu via que como vários movimentos que são exclusivamente de um tema, eles padeciam de uma despolitização muito grande, né? Então, muita gente com muita rejeição a falar de política, com muitas aspas, muita gente com muita rejeição aos termos da esquerda, muita gente com rejeição ao movimento camponês, ao movimento indígena, e a gente falava, toda vez que eu chegava num lugar e alguém falava isso, falava da luta pela libertação animal e colocava como se os povos indígenas fosse uma questão negativa em relação a isso, eu falava, uai, mas quantos bilhões de animais você está defendendo? Porque eu posso listar alguns povos que estão defendendo essa quantidade de animais com as suas vidas nesse momento. E aí a gente, no fim das contas, eu via isso, assim, uma despolitização muito grande e, infelizmente, como você falou, assim, a partir de um processo, infelizmente, negativo, de um avanço das forças destrutivas desse país aqui, da extrema-direita e da classe dirigente, muita gente foi se politizando mais e tomando um horizonte diferente. Hoje eu acredito que é massa ver tantos coletivos de veganismo popular, né, uma pegada mais militante conectada com os movimentos do campo e da floresta também, e eu acredito que esses movimentos
tem mais tendência ao longo da história de sobressair, porque a soma de todas as crises está aí, as contradições vão se acirrando, e quando a gente não conecta uma luta com a outra, fica algo muito vazio mesmo, assim, inclusive cada vez mais cooptado numa lógica liberal mesmo. Então, os movimentos veganos que não fazem luta concreta anticapitalista, eles vão sendo substituídos por ONGs, por meros perfis de influência de rede social, que fazem aquele papel ali, de falar que é meramente uma coisa de hábito ali, né, uma coisa meramente moral também, e que não deve mudar o sistema, né. Então, estou feliz, assim, de ver que tem muito movimento vegano anticapitalista nascendo com força, né, articulações nacionais, internacionais nascendo, e fico feliz de ser parte disso também. Ai, que bom. Fazer uma provocação agora. A provocação é... Quando eu conheci o movimento vegano, eu percebi exatamente o que você fala, uma combatividade grande, uma empatia muito profunda para aquela luta, assim, né? Uma vontade, necessidade, uma capacidade de doação, só que com um programa burguês. Aí eu falei, caramba, mano, com uma prática política também burguesa. Não só o programa, apesar da combatividade, era muito assim, amiguinho da polícia, né? Tipo, vou lá, vou dar minha vida e vou dar uma flor policial. Era muito doido esse processo. Mas eu via esse foco em fazer ação direta, em focar, em se relacionar com o animal, né? E quando eu vi toda a esquerda vegana se colocar desde a perspectiva, eu sou vegana, aqui é o movimento vegano, o movimento animalista, que seja, eu comecei a perceber que parecia muito mais que a galera tava tentando, por um lado, veganizar, né, transformar em socialistas veganos, e por outro, estar presente na esquerda falando que é vegano com vergonha de fazer a disputa política. Sim. E que na prática, por exemplo, essa luta de ação direta com os animais, de se enfrentar inclusive contra o capitalismo da carne, entendeu? Ir pra JBS, entrar em matadouro, fazer esse tipo de ação que a galera socialista não tava muito nessa vibe, assim. E rola um debate mesmo entre uma galera, inclusive que é de esquerda, vegana, de ver que parece que o movimento vegano perdeu a capacidade de olhar para a opressão dos animais não humanos, assim, e lutar por aquilo, e agir. Como é que você vê esse processo? Era uma coisa muito curiosa. Quando eu fazia esses treinamentos de ação direta não violenta, quanto menos orientado para a esquerda, mais eu via a galera numa disposição de fazer atividades de resgate, por exemplo, e atividades que eu falava, pô, é muito massa, a gente faz ocupações, faz muita coisa assim que utilizam de técnicas semelhantes, táticas semelhantes também de tomada de terreno, de cobertura, inclusive caminhos de saída também. E no fim das contas eu via que quando ele já era numa perspectiva vegano, anticapitalista, a gente via que a galera estava mais na disposição da construção de base. Eu vejo isso também que é uma falta de base, uma esquerda que perdeu o enraizamento territorial, perdeu as relações na cidade e no campo da floresta, mas eu também vejo que a esquerda perdeu combatividade no período. E isso é algo que deve ser levado em conta, assim, a ponto que quando a gente vê muitas vezes, muitos movimentos levando táticas de ação direta para um nível mais radicalizado, tem muitos setores da esquerda que são contra, sendo que a gente precisa intensificar as contradições na sociedade para transformar ela. Não adianta o que o povo Guarani Kaiowá fala tanto, assim, não dá para morrer educadamente, né? Então a gente precisa pensar caminhos, né? E no fim das contas eu percebo isso também. Também percebo organizações da esquerda que assumiram a luta pela libertação animal meramente no discurso, como várias outras lutas meramente no discurso, como um caminho para atrair militantes, né, de setores diferentes e tal, e quando chega lá não tem nenhuma consequência prática na sua atuação cotidiana, isso não é parte das formulações gerais da organização, enfim, não faz parte dos princípios e valores, então que é parte também de uma esquerda que se capacitou muito para ficar agitando temas sem construir, ele sempre vê o que diz, né, então eu vi esses sintomas, organizações tentando instrumentalizar as pautas, eu vi organizações tentando adequar o movimento vegano à lógica de funcionamento de uma esquerda que perdeu enraizamento, perdeu combatividade, e eu via pessoas que tinham combatividade, mas às vezes não tinham justamente uma estratégia que fosse antissistêmica, não tinha um programa realmente antissistêmico, e isso é preocupante. Agora, eu acredito que é necessário intensificar a luta em todos os aspectos das lutas que a gente faz, inclusive na luta pela libertação animal. É necessário ocupar as fábricas, é necessário parar essa roda de destruição. Assim,
O que o Chico Mendes fazia na floresta, os empates, ele precisa acontecer na cidade, na luta pela libertação animal, na luta contra o despejo, em todas as demais lutas, né? Nós temos que realmente parar, inclusive fisicamente, essa roda de destruição capitalista. Né? Exatamente. Peraí que tem alguém tentando me dar um negócio. Mas eu vou ver um negócio aqui. Peraí que eu vou ler de novo, porque eu tava focada em fazer barulho. Ok. Vamos lá, então. Eu vou sair, depois eu volto aqui. Eu lembrei do que eu ia falar antes. Quando você estava falando dos argumentos que a esquerda usa para falar em veganismo, não sei o quê, me lembrou muito de vários argumentos que foram utilizados pela esquerda também para subjugar a luta por libertação dos indígenas, das pessoas negras, das mulheres, né? Pensar inclusive essa esquerda sindicalista, né? O quanto foi difícil, tinham sindicatos que não deixavam as mulheres se organizar, queriam mandar as mulheres de volta para proibir elas de trabalharem, né? Impedir inclusive a mobilização e organização de mulheres, dizendo que aquilo atrapalha o movimento operário. Eu já escutei na categoria de professores como oposição sindical, que não colocar no programa, e a maior parte dessa galera que se negou tá hoje no pessoal, inclusive. Detalhe, assim, eu vou falar assim pra fingir que ninguém viu. Difícil. Falava que a gente não podia defender em 2013, a legalização do aborto na nossa chapa de oposição do Sindicato de Professoras do Estado de São Paulo, porque isso ia travar na categoria. Não podia defender, não podia colocar isso politicamente. E a galera mega feminista, uma categoria de mulheres, inclusive uma conferência estadual de mulheres da PUESP, ou seja, nem os machos estavam presentes. E a gente não podia falar sobre isso, colocar isso no programa, no papel, gente, num papel desse, que a gente sabe que papel aceita tudo, você pode colocar 100 programas, você não vai colocar um programinha desse. Então, dizer que não dialoga. E esse rolê não dialoga, eu acho muito louco, que é entender que o máximo que a classe trabalhadora pode ter de perspectiva, de consciência, de percepção sobre a sua própria vida, de sonho, são os valores colocados e organizados de forma robótica e violenta pela sociedade capitalista, pela burguesia. São valores assim que são por fora dessa terra, por fora dos povos originários, por fora das nossas necessidades. E a gente tem que aceitar, porque são os valores da classe. Sempre, né? O senso comum conservador como algo imutável. O valor da classe é bater na mulher, entendeu? Beijo no bom, beijo no morto. Por isso que a esquerda não pode ser antipunitivista, porque não dá, entendeu? Os bandidos têm que aprender a matar. Então, eu queria que você dialogasse um pouco com essa referência na esquerda, né? Porque nós estamos falando da esquerda e veganismo. Você é de esquerda? Se vira, se toca. Depois eu vou falar um recado pra você, não chega a hora. Isso eu considero muito importante, Paulo. A gente considerar de que a construção de um programa revolucionário, ela não pode ser feita a frio. Então, sem nenhum tipo de enraizamento territorial, sem uma construção social forte, sem estar inspirando as pessoas e dando exemplo, prefigurando a sociedade lá, não adianta a gente colocar um programa super radicalizado e tal, e acreditar que isso vai se conectar com as pessoas. Isso a esquerda já fez muitas vezes e faz com alguma frequência. Só que se você não construir um programa, você nunca vai fazer uma revolução. A diferença é que esse programa não deve ser construído a frio, deve ser construído a quente dos territórios. Então, quando a gente consegue fazer essa construção a partir dos próprios territórios, porque quando você está construindo um território na cidade, no campo da floresta, é óbvio que essas pautas vêm, porque o que é a classe trabalhadora no Brasil? Ela não tem gênero, não tem cor, não tem um CEP específico ali. Tem uma ancestralidade específica. Exato. Então, no fim das contas, se a gente constrói isso a quente, essas coisas são tão óbvias assim que uma criança compreende perfeitamente, no sentido até daquela lógica maniqueísta, de bom e mal, assim, né? De que matar os animais é mal, destruir a floresta é mal, explorar os outros, escravizar os outros, tratar mal aos outros, agredir aos outros por quem elas são. Isso são coisas tão óbvias que a esquerda dizer que as pessoas não conseguem entender isso é uma lógica muito paternalista da esquerda, né? E meio tuteladora da classe trabalhadora, que é um sintoma de quem está muito distante delas. E que pensa burguês, né? Pensa de um modo burguês. Exato. Porque se for levar isso a ferro e fogo, a gente abandonou um dos pilares do marxismo, né? Se a gente for pensar que não existe perspectiva da revolução, o que a gente está fazendo aqui?
O que é a nossa missão de vida, nossa atuação de vida nesse momento? Porque se a gente não consegue mudar o senso comum conservador, não consegue fazer transformações de consciência na classe trabalhadora, não vai ser construído um programa revolucionário, nem vai ser executada uma estratégia revolucionária. Então acabou. Então esse pensamento de que a gente não deve encampar as batalhas do nosso tempo por medo de incompreensão, na verdade é um fruto da falta de enraizamento. De perder o quê, né? De perder o quê? Tem uma coisa que eu acho que é do Gramsci, não sei, essa coisa da dialética das posições conquistadas, eu acho que é essa a expressão, não sei se não sei. Eu acho que é do Gramsci, gente, que é tipo uma avaliação sobre a burocratização das organizações de esquerda e dizer que, tipo, eu tenho um sindicatozinho, eu tenho, tipo, 30% aqui de direção desse sindicato, aí se eu falar tal coisa na eleição, pode ser que eu fique com 25, entendeu? Exatamente. Então eu tenho que ficar ali naquela posição, naquela conquista pra não conseguir, né, perder aquilo. Mas só que o que a gente está perdendo? E aí tem essa coisa do radicalismo, né, que eu sempre falo. Radical mesmo, quem se elegeu com radicalismo é o Bolsonaro. E a esquerda é namastê gratiluz no pior namastê gratiluz que existe, que é o namastê gratiluz esquerda STF, #OMS. Entendeu? É isso que a gente viu nessa pandemia. Exato. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse processo? E eu te fazer uma questão que eu sou meio, você percebe que eu gosto de dar uma zoada, né? Então, às vezes tem gente que fica chateada nas redes sociais. Eu não sou muito da zoeira, não uso o Twitter, porque se eu usar o Twitter, eu acho que vai ser complicado. Melhor não usar o Twitter. Mas, essa questão, assim, eu não entendo as duas coisas. Eu não entendo os veganos que não são anticapitalistas. Não entendo, não, né? Tô só zoando, mas eu não gosto. Eu acho zoado. Não entendo os veganos que não são anticapitalistas e nem a galera ecossocialista que não é vegana. Então, às vezes, eu acho que eu fui encontrar a Vivi Reis, deputada federal do PSOL, ontem. Aí ela falou, eu sou ecossocialista. Aí eu falei, você é vegana? Ela não sou vegana. Eu faço uma cara assustada, entendeu? Eu entendo que tem questões culturais, mas assim, eu queria que você dialogasse mais com essa questão da perspectiva revolucionária, quando a gente pensa no ecossocialismo e na revolução. Por que a galera não é vegana? Pronto. Isso é um dilema, né, Paula? Eu tento sempre, todas as vezes que a gente está fazendo alguma construção de base, ou um trabalho mesmo de consciência militante, eu tento sempre pensar que vai ser a partir do exemplo, né, que essas pessoas vão se encorajando a fazer isso. E às vezes eu já vi também no movimento vegano práticas complicadas, assim. Por exemplo, eu já vi gente que pegava um método de escracho muito pesado e tal, que não era muito pedagógico. Gerava na pessoa muito mais uma rejeição que uma vontade de fazer aquilo. Já vi também muita gente que trabalhava numa lógica restritiva, de que tu não pode comer e tu se vira e tal. A lógica que a gente foi trabalhando ao longo dos últimos anos tem sido assim, as pessoas perceberem a abundância e a alegria que é você viver sem exploração animal. Então, quando a gente fazia um mutirão, caraca, aquela era a comida mais gostosa que as pessoas imaginavam comer. E aí entendiam que era uma comida sem exploração animal. Estratégia da minha mãe. Minha mãe faz doce vegano, sem glúten, maravilhoso. Renata come o doce da minha mãe, todo mundo ama o doce da minha mãe. E ela dá pra todo mundo, falando assim, eu vou fazer um doce mais gostoso do que esse doce zoado pra todo mundo comer meu doce. Pois é. E aí a gente via, quando chegava aquele tanto de comida deliciosa, aquele tanto de alimento da reforma agrária, hortaliças tradicionais, que a pessoa só lembrava do avô falar, da avó falar. Exatamente, velho. E aí a pessoa fala, é massa um caminho assim, sabe? E a galera feliz e não faltando nutriente pra ninguém. Ao contrário, a galera com todo gás pra lutar, pra construir, pra fazer tudo, sabe? Então a gente ia um bocado pela positiva e falava, esse caminho aqui, ele traz também um caminho, uma desculpa pra conversar sobre a politização do processo de luta que é de totalidade e é global. E a gente sempre falava isso, olha, fica faltando um pedaço da praxis militante ali quando a gente não consegue incorporar isso na prática. É como se fossem justamente o que você falou, assim, a gente incorporar e normalizar ações machistas, ações racistas, ações LGBTQIA+ fóbicas. Enfim, a gente não pode normalizar isso, né? E aí, embora na questão da libertação animal a gente vá lidando de uma forma pedagógica com os processos de transição, mas é importante, principalmente com quem é militante, aí dá pra ter aquele papo reto de falar, é uma contradição, tu entende isso, né? Aí se a pessoa entende, tá tudo bem, assim, o problema é quando a pessoa tenta fazer um malabarismo para dizer, não, essa não é uma contradição, ela é uma contradição, a gente pode lidar com isso de uma forma pedagógica e tal, mas é importante entender que E aí, isso não quer dizer que não sejam grandes militantes, contribuam muito para a revolução,
mas é o caso, né? Se a gente olha a história das revoluções, quantos homens que são referências imensas não eram péssimas pessoas nas relações de gênero, né? Em todas as demais coisas. E a gente quer ou não quer ser aquele ser humano novo, aquela pessoa nova para a revolução. Então, para isso, a gente precisa mudar a nossa prática, né? Vai ter pessoas que vão olhar lá pra frente na história e vão falar, pô, a galera ainda fazia aquela coisa. Total. Entre elas, a exploração animal. Quem vocês vão querer ser? Porque eu falava, as mulheres não votavam em tal ano. Não, se fosse eu, professor, ia arrastar a cara dos caras no chão e ia votar lá no rolê. Eu falava, amada, é fácil falar isso. Vocês vão ser quem daqui a 50 anos? Eles ficavam assim, eu quero ser um revolucionário. Eu queria vários revolucionários, viu, galera aí da escola sem partidos? Fica esperto. É isso. E você falou um negócio muito importante, que eu lembrei de uma coisa que eu ia colocar. Não sei, continua falando aí. Mas só sobre essa questão, assim, eu conheço centenas, talvez milhares de pessoas que são realmente pessoas revolucionárias e ainda não compreendem a importância da libertação animal, às vezes puxando um aspecto cultural, regional, afetivo e tal, e que a gente, numa perspectiva pedagógica, né, tenta dialogar e inspirar pela positiva também. Mas, de toda forma, assim, é importante pensar isso. Olha, se nós queremos mudar radicalmente a forma de produção e reprodução da vida no mundo, se nós precisamos, né, não é nem que nós queremos, mas precisamos deter o desastre ambiental planetário e regenerar o que já foi destruído, para que a gente consiga manter a vida na Terra aqui, a gente vai precisar mudar muito a nossa prática, vai precisar mudar muito a nossa estratégia, o nosso programa precisa ser construído a quente, de baixo para cima nos territórios, a gente vai colocar a nossa vida em risco muitas e muitas e muitas vezes. Perto de tudo isso, o que uma mudança de hábito representa? Não representa nada, assim. Então, sinceramente, toda vez que eu vejo algo em relação ao nosso programa, né, de acabar com a exploração, todas as opressões e a destruição do planeta, e tem algo na prática militante que pode ser mudado, eu sempre vejo isso como algo muito simples de fazer perto da dificuldade que é a nossa missão histórica. Então, por que não fazer isso? Viu? Por que não fazer isso? Bom, eu tô avisando aqui para não sei que não está aqui nesse momento. Eu ia falar dessa coisa, de como a gente encara o que é ser militante e dessa lógica punitivista que tem na esquerda de conjunto, ainda mais nessa coisa das redes sociais, da lacração. Porque eu já tive experiências em movimento social, de militantes, não lá atrás, mas hoje em dia, excelentes militantes machistas, excelentes militantes que tiveram atitudes racistas ou LGBTfóbicas ou capacitistas, que seja. Sim. E uma forma da gente lidar com isso, enquanto classe trabalhadora, enquanto pensar na harmonia desse espaço, não é uma lógica de dominação, opressão, pedagogia do medo e da vergonha que a burguesia faz. E a gente reproduz, eu acho que a maneira como a gente está funcionando nesse período histórico que a gente está, também dessa questão das redes sociais, é uma forma que as pessoas têm medo de errar e tem medo de ser assim julgadas nesse lugar, entendeu? E que a gente não consegue trabalhar com essa existência, né? E eu já passei por processos de recuperação de homens abusadores dentro de organização política, assim, por homens trabalhadores que estavam ali racializados, que seja, e a gente teve que lidar com isso. Porque, infelizmente, não estamos... Beleza, ai, que louco, né? Que triste. De fato, a maioria do Brasil, consome animais mortos e, né, garante aí essa exploração animal e a própria indústria da exploração animal. Mas em todas as outras questões democráticas de opressão, isso é cotidiano e acontece em todos os lugares. Então, se a gente tratar de uma forma moralista, a gente acaba, né, dificultando essa transcendência. Apesar de eu ser a pessoa que gosta de zoar o rolê, mas zoar o rolê na amizade. Diferente, quando você faz zoando é diferente. Na escola, por exemplo, lá os professores, Paulo, ó, trouxe uma alface pra você, ficava balançando a alface. Eu falava, você tá comendo essa carniça aí, esse negócio fedido aí, podre. E eu ficava achando sarro da cara deles. Então, é só na amizade, entendeu? Aí na minha família, meu primo, essa coisa alface, causando com a minha cara, eu falei, vai dar um câncer aí nesse negócio aí, esse negócio aí. Come, né? Era meio pesado, eu sei, mas eu não faço isso com vocês aí, eu faço só entre família. Eu queria colocar um debate que é o que eu sempre falo, né, pra galera vegana, quando a galera vem com esse argumento que eu acho correto, quando critica, a gente tá falando da esquerda, que de fato tá faltando combatividade e programa direto pra questão animal, né? Sim. Uma das coisas que eu tava discutindo, até que eu falei pro Vitor, estava colocando isso, é que eu via que
politicamente, em questão programática, por exemplo. Eu vejo mais a esquerda se conectando com outras pautas que podem ligar os animais, tipo, o movimento sem terra, o movimento indígena, isso se liga aos animais, mas não tendo um programa de libertação animal que coadune com os outros movimentos. Por exemplo, a questão do patrocínio estatal para as grandes conglomerados e empresas de assassinato de animais, de JBS e Friboi, etc. Isso é uma questão que o Estado brasileiro fazia durante o governo Lula, continua fazendo com o governo Bolsonaro, isenção de imposto, dinheiro público, fora empréstimos a preço de banana, enquanto você paga 200% por ano, ele paga tipo 5%, entendeu? Então, esse tipo de programa, você acha que falta, assim, essa percepção? Porque na prática, para mim, é um programa que seria muito defendido por amplos setores dentro do movimento da causa animal, seja a galera, inclusive, mais de direita liberal, seria uma forma, tipo, da gente rachar a galera mesmo, entendeu? Disputar essa base até o final. E ainda, obviamente, que se relaciona com o que está acontecendo aqui, com o acampamento dos indígenas, Exato. Porque são essas empresas que ocupam esses territórios, com os quilombolas, com a questão ambiental, A gente dificultaria esse processo na prática. Então, como você vê isso, essa questão programática mesmo? Marxista, radical, ecossocialista? Isso aí. Eu acredito, Paulo, que realmente é necessário intensificar o debate programático e as ações concretas diretas dentro de uma estratégia mesmo, para que leve a uma ruptura, que desmantele essa indústria terrível de morte. Eu vejo, por exemplo, que uma das dificuldades que eu sinto é que a exploração animal está conectada à base do modelo de desenvolvimento capitalista do sul global, assim. Então, é tão contra-hegemônico. E do norte também, né? De todo lugar. Eu digo mais aqui porque no sentido da pecuária de alta intensidade, da destruição da Amazônia e tal. Farms lá que Exatamente, terrível. A Inglaterra está crescendo, Londres é a cidade mais vegana do mundo e eles não tinham aquelas grandes fazendinhas em território de milhares de animais, assim. Terrível, é terrível. Mas no fim, eu vejo um pouco que aqui as pessoas têm dificuldade de ir contra... quando a gente fala de bem viver, não é à toa, porque a gente está falando de contra o suposto desenvolvimento. Falar de libertação animal aqui no Brasil é uma fala totalmente incompleta se você não falar do agronegócio. Sim. E o agronegócio é o que é colocado o tempo todo nessa lógica de dominação colonial como o motor da economia, como o que leva o Brasil nas costas. É como se nós estivéssemos há 100 anos atrás falando mal do ouro, que é roubado de Vila Rica, de Ouro Preto, ou se alguém na Bolívia tivesse... do café, exatamente, da cana, da borracha, do açúcar. Enfim, se a gente estivesse lá em Potosí, na Bolívia, no auge da invasão europeia e da dominação espanhola, falando mal da prata de Potosí. Então, a gente está falando do que o centro do capitalismo ordenou, não é que ele pediu, ordenou que a gente fizesse na lógica da divisão internacional do trabalho. Então, é muito difícil para uma esquerda que vem e muitas vezes acredita que a pauta econômica é a mais importante, é muito difícil para essas pessoas quebrar a espinha dorsal do que eles pensam no modelo de desenvolvimentista, né? Exatamente. Inclusive, eu vou te lançar rinho. Esse cara aí, eu ia falar isso, mas não sei se eu vou falar porque, não sei se as pessoas vão gostar. Mas tem esse rolê do stalinismo, assim. Eu sei que é muito complexo discutir o que é stalinismo, mas esse cara que chegou pra mim e falou da vaquinha, doutorando em História Social lá da USP, era stalinista, inclusive, entendeu? Só pra tirar esse sal. De falar isso, vamos desenvolver, vamos pegar, avançar nessa destruição ambiental, nessa dominação, controle, organização, coisificação da natureza, e aí a gente distribui igualmente tudo isso. É bizarro. Socialismo. É bizarro. E no fim é isso, né? As pessoas acreditam, primeiro, ignoram que se a gente não parar com essa roda de destruição, isso nunca traz nem o tal do desenvolvimento, que o desenvolvimento é uma mentira colonial, né? Porque antes era a imposição da metrópole ocupando ali, né? Era imposto a partir das armas e tal. Agora tem mecanismo, né? O sistema sempre faz, voltando no Gramsci que tu trouxe. Mantém a hegemonia através da coerção, através do consentimento, né? Coerção nunca falta, golpes militares, intervenções nas guerras híbridas e tal. E o consentimento é esse de você acreditar que o Brasil está indo bem, quando a gente pega municípios inteiros que são destruídos pelo agronegócio, onde se rouba toda a água, onde se envenena a população, onde até no leite materno se encontra veneno, e no fim das contas a gente vai vendo os índices de câncer disparando e todas as questões, a perda da biodiversidade, o aquecimento, mesmo. Nós estamos no Distrito Federal, não era para estar nessa seca agora, essa seca veio muito antes. E no fim das contas, a gente precisa desconstruir isso, assim, de que não é possível libertar o Brasil e a América Latina e o sul global sem romper com a lógica do desenvolvimento.
isso é complexo. A gente está vendo esse processo eleitoral, o quanto essa lógica de trazer o Brasil de volta para os trilhos do desenvolvimento e tal, o quanto isso é colocado, né, assim, sendo que, no fim das contas, a gente precisa muito pensar uma outra forma de viver, né, muito melhor. Aí, nisso, os povos originários têm muito mais a ensinar do que esse é o comunismo ciclos. Real, gente. Comunismo real mesmo. Aquele que ficou realmente milhares de anos sendo comunista, continuando sendo comunista, sem propriedade privada da terra, da água, da vida, das coisas, das frutas. Esse é o comunismo real. Então, quando for usar coisa real, fala, aquele dos indígenas. Exatamente. E as pessoas às vezes pensam, né, e tem muita gente que fala de um jeito muito pejorativo, assim, da forma de convivência harmônica dos povos indígenas, né? Sendo que, quando a gente vê que Marx, no final da vida, estava cada dia mais encantado, né? Ele falava, assim, da Comuna de Paris, das experiências, né? Mas Marx estava cada dia mais encantado, pesquisando mais os povos originários daqui da América. Por exemplo, ele era muito encantado com a Confederação dos Oroques lá na América do Norte, onde 3 mil indígenas se reuniam para tomar decisão por consenso, assim, coisas incríveis de forma de relação com a natureza. Ele falava da ruptura metabólica também. Então, falar de ecossocialismo, falar inclusive de libertação animal, é aplicar o materialismo histórico no nosso cotidiano. Assim, nós precisamos deter a destruição da natureza e acabar com a exploração e as opressões. Então, a única forma de fazer isso é se a gente conecta essas várias lutas. E ao conectar, a gente vai ter essa grata surpresa que você falou, de que a galera venda. A galera que compreende mesmo que não tem como acabar com a exploração animal sem deter o agronegócio, vai entendendo que o agronegócio é uma linha-chave ali do desenvolvimento capitalista. Portanto, enquanto houver o sistema capitalista aqui, isso não vai ser detido. E aí vai dando esses passinhos, passinho a passinho. Assim como eu fui passinho da luta ambiental para a luta social, para a luta da saúde, para a luta ética da libertação animal, as pessoas vão dando passinho na luta anticapitalista global. Você é ótimo, você é do passinho. Eu não sou do passinho. Eu não sou do passinho. Eu sou, tipo, do epifania, entendeu? Catártico. Eu sou do catártico. Todas as minhas relações, mas depois eu escuto em relação às questões de opressão, inclusive a questão das mulheres, foram processos catárticos. Não vou contar a história de como eu virei vegana, quem tá vendo esse vídeo provavelmente já sabe, mais ou menos. Eu acho que eu contei, né? Eu contei. Mas foi a partir de um processo de massagem tântrica. Olha só, velho. Eu fiz lá o rolê, aí eu saí assim, abraçando todo mundo, querendo beijar as pessoas na rua, dançando na chuva. Mandei 20 áudios pra todo mundo do Facebook, eu tinha brigado, mandei áudio do Facebook, né? Pra uma galera, perdão, eu te amo, abri meu freezer. Não é comida. E aí não consegui mais. Olha só. Aí eu fui estudar, aí eu falei, gente, porque já era, o que eu vou fazer? Aí eu não consegui comer, aí eu dei todas as coisas, aí eu tinha, na época, 2 companheiros, liguei pra um, falei assim, não consigo mais comer. Não, já fui ovo-lacto, eu viro vegetariano com você. Eu falei, beleza, liguei pra outra, falei, é isso. Ele falou, não existe vegetariano. Eu falei, como não existe vegetariano? Ovo é vegetal? Leite é vegetal? Aí ele falou, não. Eu falei, tem que ser vegano. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ver Cowspiracy, todos os filmes, aí chorei. O que queria, né, se tornar o lá que acompanhou, a gente ficou final de semana, 2 inteiros chorando, vendo todos os filmes. Eu tava de férias, assim, em janeiro de 2016. E aí eu falei, já era. Acabou. Então, pra mim foi muito doido, assim. Foi tipo, do dia para a noite. Eu sou essa pessoa, do choque do rolê. Deixa eu falar outra coisa com você, pra gente terminar, pra gente poder, né, com a tele, dormir, passar lá, cacau na boca, né, se secura, tomar água. Você quer uma água? Não, tô tranquilo. Tá acostumado. Sou daqui. Então, essa discussão da questão animal e da questão, de novo, né, a questão capitalista. O que eu costumo dizer pra galera que é vegana é muito interessante, porque aí eles falam assim, os comunistas, os socialistas, eles são muito, essa galera aí só liga para as causas humanas, são muito antropocêntricos. Aí eu falei pra eles, amados, é o seguinte, beleza, a galera até pode ser antropocêntrica, mas vamos pensar da perspectiva dos animais? Quem é mais anticapitalista do que os bichos? A onça vai ver uma cerca, o que ela vai fazer com aquilo, entendeu? Pra ela aquilo merda é a mesma coisa, entendeu? Tem uma fruta, tem outro animal ali pra ela caçar, tem a árvore, tem um rio, tem a água, é tudo nosso, família, nascemos nesse planeta, não tem propriedade privada, isso é a invenção dos humanos, entendeu? Sim. Na cabeça dos animais, se eles, né, olha, eu tentando imaginar o que seria esse processo, mas é isso, não tem como conceber uma sociedade na perspectiva do que é ser bicho sem romper o sistema capitalista. Ao mesmo tempo, percebo que tem um processo que eu estou começando a desenvolver, não digo tão teoricamente porque eu não tenho para isso, mas terei. Uma relação, né, tentar uma simetria com a consciência de classe,
com a consciência da opressão de gênero, né, com a consciência racial, que isso tem sido trazido muito pelos indígenas, pelos povos afrodescendentes, com a questão da consciência animal, uma perspectiva de que no limite, é uma visão que eu tenho mesmo, a gente só consegue se libertar do sistema capitalista a partir também de uma consciência de quem a gente é. De quem a gente é para além das divisões históricos, sociais e culturais, uma divisão mesmo biológica, de entender que a gente é bicho, que a gente é parte dessa biosfera, que a gente é animal, que a gente tem necessidades, que é tipo pisar o pé na terra, entrar em contato com aquela energia magnética, entendeu? Que é beber uma água que não seja envenenada, entendeu? Que é, assim, comer a fruta do pé, que é poder, sei lá, ter liberdade de ir e vir, não ficar ali no apartamentinho, na casinha, quem é privilegiado ainda, na casinha de 50 metros quadrados, pagando o aluguel e o condomínio. Então, assim, necessidades profundas, né? E que enquanto a gente não se conectar com essas necessidades, parece que o máximo que a gente alcança é a miséria do possível que a classe dominante consegue dar pra gente, porque a gente não acha que a gente é merecedor de outra coisa, porque a gente acha que a gente é ser humano, no máximo a gente é uma raça, um gênero, uma etnia, uma orientação sexual, mas a gente acha que a gente é daqui, e isso aqui, ó, essas coisas assim, ó, gente, isso aqui não é nosso, entendeu? Isso aqui não é daqui, isso aqui não é intrínseco no ser humano, não significa que a gente não tem que se apropriar, entender, usar tecnologia, desenvolvimento de ciências, mas nessa perspectiva mesmo de o que é em essência o que a gente precisa, e o que é de essência de mais importante, aquilo que é dominado, organizado, destruído, envenenado pelos capitalistas, água, comida, terra, entendeu? Exato. Aí eu tenho mais essa coisa que eu queria que você comentasse sobre essa pira aí da pessoa, de falar, gente, vamos construir a consciência animal? A gente é bicho, você é bicho, bicho, acabou. Assume, se integra com os outros bichos, seja feliz, expressando seus instintos, entendeu? Ó, eu acredito que é muito massa essa reflexão, porque, inclusive, quando a gente fala de bem viver, a gente se coloca para fazer 3 perguntas, né? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel enquanto um ser nesse momento histórico, nesse planeta, dentro desse ecossistema, né? Mas coloca você também para pensar qual é o seu papel, não só o seu papel aqui, mas o seu papel na sua comunidade. E o seu papel e da sua comunidade na natureza, da qual nós fazemos parte, né? Quando a gente pensa bem viver, a gente começa a mudar os parâmetros, a gente começa a pensar justamente qual o grau de realização que aquela sociedade tem, quais são os bons conviveres na lógica da convivência comunitária que eles têm, sempre enquanto parte da natureza, nunca mais aceitando que o sistema econômico submeta o ecossistema, por exemplo. Então, quando eu venho dessa parte, né, venho um socioambientalista que é encantado, maravilhado com o bem viver. E eu acredito que essa lógica de você se entender enquanto animal, e eu sempre tento reforçar o máximo possível, né? Toda vez que a gente está lutando pelos animais não humanos também, isso já reforça a pessoa. Quando tu fala animais não humanos, numa palestra de escola, eu falo sempre, eu sei que eu perdi a atenção das pessoas por uns 20 segundos, porque as pessoas estão uns 20 segundos pensando, animais não humanos é mesmo, né? E depois volta a prestar atenção. Então, e isso é algo que é importante reforçar, né? De que nós somos animais, nós somos parte dessa natureza e a nossa realização e o nosso sentido de propósito mesmo de vida está conectado a isso, né? Não tem como as pessoas... existe um sofrimento profundo em viver num tempo histórico que o planeta está indo para um desastre ambiental planetário, né? Assim como existe que a gente é apartado da natureza, como o bicho se apartado da natureza. Pega um animal que vive na natureza de vida livre e coloca ele numa gaiola. Exatamente. Nível de doença, de doença mental, de doença emocional. Quando a galera da causa animal fala, tem os animais que estão passando por esse sofrimento. Eu fui na Mata Ciliar, que é um hospital veterinário de animais silvestres lá em São Paulo, que está sendo obviamente destruído e querem retirar quem? PSDB, Dória. Mas a gente sabe como funciona lá em São Paulo, Tucanistão arregaçando tudo que puder arregaçar. E você vê, esse animal foi tirado de tal lugar e ele tem tal problema, assim, problemas, parece que a gente está falando dos humanos, que estão todos cheios de psicotrópico, estão com depressão, ansiedade, não sei o que, tudo doido, assim, e você fala, nossa, os bichinhos estão na gaiola, estão fora do seu habitat, e a gente está fora do nosso habitat. Exato. É uma coisa curiosa, assim, de pensar, né, de que na ditadura militar, teve um advogado que, para tentar deter as torturas que a ditadura fazia contra as pessoas, alegou que as pessoas deviam ter acesso mínimo ao que é colocado como direitos animais também. E com isso ele conseguiu tirar determinadas situações de tortura, inclusive libertar pessoas. É um processo
curioso, mas é tão triste, né, de que o sistema que a gente vive, eu nunca falo esse negócio de que a humanidade é o vírus e tal, eu detesto isso daí, velho, porque isso daí dá a ideia de que não existe um sistema, uma classe dirigente que impõe com toda a força a partir da coisa. Nada disso existiu. É a humanidade. Então, às vezes as pessoas, a gente pensa isso, né, de que o sistema que a gente vive impôs a uma quantidade imensa, e hoje todos os animais desse planeta, uma situação de privação extrema, de exploração, de morte, e que chega um momento em que a exploração também humana e as opressões diversas que a gente vive, elas colocam a gente numa situação de que, assim, tem hora que o sistema coloca as pessoas para sofrer tanto ou mais do que o sistema terrível já faz aos animais não humanos também, assim. E é uma coisa especialmente terrível, a domesticação, né? Não é só o cachorro-gato, amados, que são domesticados. Nós somos domesticados pela burguesia, pelo capital. Nós, tudo. A maneira como a gente veste, como lava o cabelo, o que faz no nosso cotidiano. Todos os nossos hábitos, desde a acorda até a hora de dormir, são domesticados. Exato. Nós somos seres de vida livre, galera. Por isso que é acampamento terra livre. A gente é terra, a gente é livre, é difícil, eu sei. Todo dia ter que respirar e falar, mano, peraí, onde eu tô sendo dominada pelo sistema? Aqui, e onde eu tô reproduzindo a dominação pra fora, e onde eu posso mudar essa parada. Não é fácil, mas assim, gente, tamo aí, né? Tamo pra viver, né? Essa é a missão. Tamo pra revolucionar essa merda, entendeu? Porque senão a gente morre. Uma vez eu tinha um amigo artista, um cara que eu conheci, usa a galera de jazz, assim, né? A galera de jazz em São Paulo é muito conectada com a galera que tem grana, né? Sim. Que é quem paga os músicos de jazz. Eu era uma galera músicos de jazz preto, pobre, então aí a galera da grana ficava de mecenas, né? Eles, esse negócio de ser socialista, você tá zoando, escoltar a USP, eu falava, amado, sou da Brasilândia, mas tudo bem. Não sou da USP, assim, né? Estudei e tal. Aí eu cheguei nele e falei, e a galera é muito artista, muito sensível, né? Eu cheguei e falei assim, olha, amado, é o seguinte, você tá olhando isso aqui, ó. Aí eu comecei a falar vários elementos. A dor, a violência de existir, a fome, a miséria, a competição, a incapacidade de poder expressar a sua arte, a sua vontade. Você sente isso muito mais que eu. Eu sou só professora, militante, você é artista. Eu sei que você sofre mais. E o que a gente vai fazer? Você tem duas opções. Põe na cabeça ou vamos mudar esse sistema. A hora que eu falei isso, ele tipo, virou quase comunista. Mano. Aí teve um ato lá de professores, ele começou a olhar de outra forma e ele falava assim, ele era preto, ele falava assim, a polícia, a gente tem que conversar com a polícia. Ele foi no ato de professores, ele levou uma tuba. Ele foi tentar conversar. 10 minutos depois ele jogou a tuba na polícia. Entendeu? E aí eu vi a bicha voando assim. Aí eu falei, caralho! A existência determina a consciência. E depois, não, porque é foda, porque não sei o quê. Os caras, mano, batendo em vocês, professores. Aí se fudeu, eu joguei aquela merda neles. Eu fui trocar uma ideia na boa. Eu falei, amado. Vai lá, entendeu? Mete a cabeça na parede. Sim. Essa questão, né, de ser feliz, né, mano? Temos que correr atrás da realização, né? É muito triste pensar, e mesmo dentro do horizonte da esquerda, que as pessoas abrem mão de pensar um caminho se realizar verdadeiramente nesse mundo, né? Tem gente que, o neoliberalismo puxou isso naquele discurso terrível de coach, né? Se realizar a partir do consumo, numa lógica de sucesso pessoal ali, que além de ser uma exceção absurda dentro do sistema, é uma lógica profundamente produtivista, né? Que leva as pessoas ao burnout, à estafa completa, né? Mas nós precisamos pensar como é que a gente se realiza mesmo, né? Quando fala de bem viver, a gente está falando do povo, por exemplo, Guarani, que para alcançar o Tecoporã, né, a sociedade boa e bela, a partir do seu modo de vida em comunidade, do Inhanderecó mesmo. E ali as pessoas passam a ter um outro nível de realização mesmo, né? Isso é necessário, pô. Nós precisamos, nós devemos viver uma vida assim. Marx falava que quando a gente conseguir fazer a nossa revolução e conseguir construir uma sociedade livre da divisão de classes sociais, a sociedade comunista, e eu chamo de sociedade do bem viver cada dia mais, que é se... Ele tá esperto nesse rolê. Pra que vai chamar de comunista? Para os bolsominions encher o saco? Vamos chamar de outro nome. Quando eles descobrirem, aí já era. Vai ter um projeto de bem viver na Câmara, igual o que tá acontecendo com gênero. Eles riscam assim. Não, é gênero plural. Eles riscam porque eles acham que não Bem viver não era nome de restaurante saudável? Mas no fim ele falava assim, de que essa sociedade que a gente vai botar vai fazer com que tudo que a gente viveu antes fosse conhecido como a pré-história da humanidade, né?
E eu não vejo a hora, pô. Nós já construímos uma pré-história longa demais. Tá na hora da gente deter o desastre ambiental planetário e fazer realmente o que a gente veio aqui fazer, né? Bora lá, galera! Revolução, faca na dente, entendeu? Mudar todo esse sistema, acabar com a exploração humana, exploração animal, chega de menesquência, de enrolação, entendeu? O capitalismo tá enchendo a nossa paciência, eu também não aguento mais. É isso. Eu fico estressada, entendeu? Se eu pudesse, assim, né, se tivesse um negócio do desejo, um bonequinho, eu falava, o que você quer? Mano, socialismo, entendeu? Isso aí. Não quero mais nada, eu quero poder o quê? O que eu queria poder, gente? Porque eu queria poder morar no mato, ficar pelado, plantar minha própria comida, só tomar banho de cachoeira, entendeu? Fazer sexo, assim, livremente, ficar de boa no rolê, entendeu? Mas não dá, nós temos que militar, nós temos que mudar o mundo, entendeu? Porque não dá, não tá podendo. Então, mas faz sozinha, ganha dinheiro, ganha loteria, foi criar isso, a Ecovila, não dá também, entendeu? Não faz sentido. Não o bagulho. funciona. E a galera que eu conheço que tá tentando esse corre já vem me falar, falando, não, tá complicado aqui, a gente comprou uma terra não sei aonde, e agora tá chegando os fazendeiros ruralistas, não sei o quê, água, né? tomando água. É. Aí tem lá, tão envenenando a água de não sei o que. Eu falo, vai lá então, buscar aí o seu Éden no meio desse planeta que tá entrando em colapso. Thiago, você é maravilhoso, Valeu gratidão, Tamo junto, guerreiro. É nóis, Muito massa. é nóis. Gostei Fechou. muito de trocar ideia contigo. Eu também, muito gostoso. Valeu, pessoal. Tamo junto, viu? É nóis.